Doutor Marcelo, 5 minutos para a sua resposta. Se o senhor precisar mais. 5 minutos para 6 perguntas relativamente complexas. Eu vou tentar ser bem objetivo. Espero o deputado conseguir dar alguns elementos para reflexão, para o debate das deputadas e dos presentes. Primeiro, em relação ao tema do aumento da longevidade. Qualquer país com enormes desigualdades sociais, com problemas seríssimos de mortalidade infantil relacionados à falta de assistência materno-infantil, a partos mal acompanhados, a situações de partos mal feitos, a situação de desnutrição infantil intensa e a problemas de saneamento básico extremamente graves, e sem sistemas de público de caráter universal que enfrentem essas populações vulneráveis, ele, quando implementa ações que, independente de fumar mais, comer mais veneno, ter mais agrotóxico, somente essas ações, elas disparam o aumento de longevidade em qualquer país que começa a trabalhar nessas frentes de trabalho. Além da educação, de questões básicas, que o Brasil efetivamente tem melhorado intensamente. A produção, o aumento do IDH no Brasil, ele tem sido fortemente puxado por indicadores de saúde e também de educação. Então, essa é uma primeira explicação, e a outra explicação é que a saúde é a comida, claro, mas a saúde contaminada por agrotóxicos, fora os casos de contaminação aguda que acontece com trabalhadores em situações extremas, ela vai ter implicações ambientais e de pessoas expostas, sejam consumidores ou trabalhadores nas áreas de pulverização, que vão ter repercussões muito menos radicais do ponto de vista desse aumento de longevidade muito maior que acontece devido a essas condições. E vão afetar, por exemplo, um percentual menor. Não sei quem daqui fuma ou não fuma, o fato de fumar é um indicador importante para câncer de pulmão, mas não é um determinante absoluto. Agora, o conjunto da poluição química nas últimas décadas, ou nos últimos tem feito que, no contexto epidemiológico mundial, haja um aumento extremamente importante do câncer, principalmente em populações adultas e idosas. O ideal de uma vida mais digna, que é o que eu desejo a qualquer ser humano, é que as pessoas não tenham câncer, não importa se com 30 ou com 70, 80 anos. Porque isso afeta extremamente a qualidade de vida dessas populações e prejudica extremamente o sistema de saúde. E tem implicações menores em relação à longevidade. Então, na verdade, é um tema complexo, que não é trivial, mas essa é a principal proposta. Qual é a proposta da agroecologia? O deputado citou que cerca de 1% da produção brasileira é produzida por produtos orgânicos. Os produtos orgânicos dessa estatística são aqueles oficialmente orgânicos certificados. O Censo Agropecuário do IBGE de 2006 revela, esse dado pode ser questionado, mas são os dados do Censo Agropecuário, que entre 70% e 80% dos agricultores familiares, que são extremamente importantes no cotidiano do fornecimento da cesta básica brasileira, não utilizam agrotóxicos ou não utilizam sistematicamente agrotóxicos. Esses são os dados do Censo Agropecuário do IBGE, que pode ser questionado, mas, acima de tudo, revela que há uma quantidade enorme de agricultores familiares que, nesse momento, não utiliza sistematicamente agroquímicos e agrotóxicos. Por que o Brasil consegue exportar tanto, em particular grãos, se exporta para países, em particular China, né, também Europa, que tem regras importantes de proteção à saúde humana e proteção ambiental dos seus territórios e dos seus países. Uma pergunta fundamental é, primeiro, que esses países eles não têm regra para definir como os países de origem, as regiões e territórios, estão sendo afetados. Eles não restringem, por exemplo, por exportação de grão,
de água virtual que está a cada tonelada de soja ou a cada tonelada de carne de boi. E quais são as implicações disso sobre os recursos hídricos e as crises hídricas que estão acontecendo nos países que têm trabalhado com esse tipo de produto. Porém, o detalhe mais importante em relação ao tema dos agrotóxicos é que, certamente, as novas gerações de agrotóxicos, elas têm uma característica muito importante. Elas se degradam e produzem metabólitos com toxicidade grave com muito menos intensidade, ou seja, há um processo de degradação. Quem come a maior parte dos grãos que são exportados pelo Brasil? Não são seres humanos da China, nem da Europa. São animais. E esses animais, a grande exposição da quantidade de agrotóxicos utilizados nessa cadeia alimentar não se concentra posteriormente na exposição humana de quem vai estar se alimentando desses animais. Vai se concentrar principalmente naqueles que estão aplicando agrotóxicos e que estão expostos à pulverização, ou, eventualmente, que é um tema que poderia ser debatido nessa comissão, acharia interessantíssimo, o duplo padrão e o mercado de duplo padrão. Exporta laranja para os Estados Unidos com menos agrotóxico e se produz laranja para outros países, ou para o comércio doméstico, com mais agrotóxico, porque a legislação assim o permite. Então, na verdade, esse seria um outro tema, inclusive, para se discutir as características desses duplos padrões internacionais e domésticos. Bem rapidamente, eu acho que eu já ultrapassei o tempo, só dizer qual é a proposta da agroecologia, então. Primeiro, que a proposta da agroecologia é que a legislação atual, e eu falei isso na minha fala, ela é extremamente robusta, extremamente poderosa e certamente ela pode ser ainda mais avançada. Mas ela pode ser avançada, por exemplo, em relação a capacitar os órgãos de fiscalização para evitar a enorme lacuna entre a legislação existente e a sua prática. Ela pode, inclusive, contribuir para o processo, como, inclusive, o doutor Décio colocou, de modernização à base de sustentabilidade da produção de grãos, impedindo que os agrotóxicos e os agroquímicos sejam insumos baratos e subsidiados como tratores. Eles têm implicações de externalidade. E, por fim, só mais um último comentário, por que a alface é tão cara? A alface orgânica de produtores mais sofisticados, comprados por supermercados e pontos de revenda que lucram ou abocanham a maior parte dos ganhos associados, ele é diferente de outros mercados e circuitos menores que produzem produtos agroecológicos em feiras populares e feiras agroecológicas no Brasil, e vários estudos estão mostrando que a diferença da cesta básica e desses produtos, dessas feiras agrológicas, diferente dos produtos e dos supermercados sofisticados, ele é bem mais barato do que nos supermercados e compete, ele compete com os produtos, com os agrotóxicos, vários desses produtos, mandioca, vários desses produtos, porque a perspectiva da agroecologia é trabalhar junto com a natureza, a potencializar as características dos agroecossistemas e com isso, a ampliar a sua produtividade, mas certamente eu concordaria com o senhor, mas isso é impossível de gerar uma pauta de exportação tão grande. Eu concordo totalmente. E o futuro da humanidade será formas de menos consumo e de mercados que reaproximem ou rompam o divórcio entre economia, tecnologia e natureza. A agroecologia está longe de não ser tecnológica e longe de utilizar uma ciência de 30 ou de 300 anos atrás. Ela se fortalece porque ela articula a ciência da natureza com o conhecimento e a sabedoria de populações tradicionais e agricultores familiares. Obrigado, doutor Marcelo. Passo para o próximo inscrito, deputado Luiz. Presidente Tereza Cristina, um prazer grande estar
nesse debate, senhor Marcelo, representante da Articulação Nacional da Agroecologia. Sem dúvida alguma, eu sou discípulo de São Thomas More, sou utopista. E idealizo, como todos, né, um mundo ideal, um mundo possível em que as pessoas se irmanam fraternalmente na construção das cidades, né, fraternas,